一个合并的热闹场面。Olá, bem-vindos ao programa. Este é o meu ponto de vista sobre este tema tão atual, controverso e debatido, em relação ao qual temo que se ouvem mais uma palavra sobre o mesmo dá um tiro na vossa cabeça, quiçá 2 ou 3 suicidando-se para grande infortúnio dos que vos são próximos, marido e ou mulher inclusive. Hoje, este é o meu ponto de vista sobre este tema tão atual, controverso e debatido, em relação ao qual temo que se ouvem mais uma palavra sobre o mesmo dá um tiro na vossa cabeça, quiçá 2 ou 3 suicidantes para grande infortúnio dos que vos são próximos, marido e ou mulher inclusive, vamos falar sobre o humor negro. Com isso não se brinca. Foi de mau gosto. O humor tem limites. João, és bem bonito. Vou-me habituando a ouvir estas frases sem esboçar qualquer reação. De facto, defender o humor de uma forma séria é uma tarefa bastante mais difícil e bastante menos inteligente do que defender posições sérias utilizando o humor. Comecemos este primeiro programa com a origem do humor negro. O humor negro nasceu na década de 70, quando este senhor, chamado Eddie Murphy, se iniciou nas lides do stand-up. Numa época onde reinava a intolerância racial, era frequente ele ouvir "Faz humor, negro!". Irado com o tratamento que lhe estava a ser dado, ele começou a fazer piadas sobre os espectadores que o interpelavam nestes modos. Piadas essas que incomodavam e que ficaram com essa designação, porque quando alguém lhe dizia "Faz humor, negro!", ele vingava-se e as pessoas já sabiam que podiam dele esperar o pior. O que distingue o humor negro do humor normal? Entre os humoristas corre a piada que o que distingue o humor negro do humor normal é que o negro tem uma punchline muito, mas muito maior. É impossível falar de humor negro sem abordar a problemática. O humor tem limites? Sem dúvida. Para mim tem desde logo um grande limite. Não se deve brincar com a morte. Não se deve fazer piadas depois de morrer. Porque em primeiro lugar é macabro e em segundo, parecendo que não, pode assustar as pessoas. Fica desde já a promessa. Depois de morto, comprometo-me a não dizer mais piadas. Diz o estimado ouvinte: já em vida nunca te ouvi dizer nenhuma piada, também ninguém espera que o faças depois de morto. Respondo eu ao estimado ouvinte: ok, não vou dizer piadas depois de morrer, mas garanto-te que nessa altura vais ter sérias dificuldades em adormecer. Descobri que a morte era um assunto tabu quando foi a morte do Sr. Corta. Descobri que a morte era um assunto tabu quando foi a morte do Carlos... Corta. Não, está mal. Descobri que a morte era um assunto tabu quando foi a morte de Carlos Castro. No início do ano fiz um comentário que versava assim: o FBI deu o caso da misteriosa morte antecedida de castramento de Carlos Castro como resolvida. Afinal foi algo com sentido. O indivíduo entrou no quarto dele e perguntou: Carlos Castro? Ao que ele respondeu: sim. Não faltei ao respeito à vítima. Não faltei ao respeito ao senhor assassino. E nem sequer faltei ao respeito a quem o merece, ao saca-rolhas. Mas só o facto de ter tocado e brincado com esse tema fez com que as pessoas se referissem a mim como um humorista de mau gosto. Que idiotas. Eu, um humorista. Eles a querer colocar limites ao meu humor e eu a querer colocar limites à falta de humor delas. Neste ping-pong argumentativo, disse-lhes que tudo deve ser encarado com humor nesta vida, pois é a melhor forma de ultrapassarmos as tristezas. Riram-se de mim e disseram que era parvo. Pensei um pouco e disse-lhes que quem falou isso não fui eu, mas o Marcelo Rebelo de Sousa um destes domingos na TVI. E eles disseram que tinha toda a razão. O humor não deve conhecer tabus. Não posso concordar com estas pessoas. Não se deve fazer humor, por exemplo, sobre a atualidade. Se alguém mandar uma graçola sobre o terremoto de Lisboa de 1755, é o humor inteligente que revela cultura. Mas se eu disser que uma onda de 1,5 metro para os japoneses já é um tsunami, ou que com a radioatividade a que os japoneses estão expostos, arriscam-se a que daqui a 2 gerações nasçam pessoas bem diferentes, como por exemplo japonesas giras, já sou uma grande besta, que não respeita as pessoas e o sofrimento alheio. É complicado, e é ténue a fronteira entre o humor que faz rir e o humor que me pode fazer chorar por causa das reações menos próprias. Um exemplo. Um dos temas proibidos para quem faz humor convencional é fazer humor com crianças. Outro é brincar com a situação de pessoas que desapareceram. Juntemos o melhor destes 2 mundos. No que concerne a crianças desaparecidas, quero acreditar que há um lugar mágico e lindo onde elas estão todas. Esse lugar será para o comum humorista um campo verdejante, onde elas brincam, correm e saltam. Outras estão a jogar futebol com outros meninos como Fred e Adu. Para um humorista fã do humor negro, esse lugar tem um outro nome: fundo do mar. O humor negro é temido. Não poupa quem se atravessa no seu caminho. É um humor arrogante que se julga sempre melhor que os outros. Sim, é um humor que encanta as miúdas,
mas este tipo de humor acaba por dar toda a sua atenção a alguém rude e feio que tem de ter muita paciência para o ouvir e aceitar. Chamam-lhe também por isso o humorinho negro. O humor negro é o special one do humor. E pronto, foi assim este primeiro episódio dedicado na sua totalidade ao humor negro. Espero que tenham gostado. O meu nome é João Pinto Costa e estou em www.aristocratas.wordpress.com e em www.melodionlouco.blogspot.com. Adeus. 一个合并的热闹场面，einzusammenschluss von urkomischen Szenen. Aristokrate, une grande système amalgame de scènes spirituelles.